Bem-vindos a mais um Sense Divas Podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. E hoje nós vamos entrevistar a Marisa Segreto e o Marco Antônio, que vão falar sobre cura prânica. Bem-vindos, Marisa, Marco Antônio. Obrigada aí pelo convite. Obrigada a vocês de estarem aqui. Vamos explicar um pouquinho dessa cura tão fabulosa. Sim, antes de vocês começarem a falar especificamente o que é a cura prânica, conta assim, como que vocês conheceram essa técnica, como é que foi o movimento até vocês chegarem na cura prânica? Tá, então eu vou falar um pouco da minha parte, o Marco fala dele. Tá bom. Tá. Na verdade, eu tenho um primo que ele recebeu uma psicografia dizendo que eu tinha que procurar alguma coisa ligada à cura das mãos. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei, gente, o que é isso? Cura com as mãos? E eu sempre fui em busca de alguma coisa diferente. E aí eu fui procurar o curso de cura prânica e realmente eu me apaixonei, que eu vi que era uma técnica muito simples e a gente conseguia ajudar muita gente. E aí eu fiz todos os cursos, foi aí que eu cheguei na cura prânica. Eu trabalhava com eventos antes, e quando eu conheci a cura prânica, eu dei uma de louca, assim, larguei tudo e fui ser feliz. E hoje eu estou há 22 anos na cura prânica, junto com o Marco, a gente está dando curso, e tem meditação, e a gente atende as pessoas. Então é isso, agora deixa ele falar Eu adoro essas histórias. Mas quando você disse a cura pelas mãos, o reiki também é uma cura pelas mãos. Sim. Qual é a diferença da cura prânica para o reiki? O reiki, a cura prânica, a gente faz muita parte da limpeza dos chakras, né? A gente limpa todos os chakras, a gente corta tudo que está no seu campo. Então, por exemplo, Marisa, eu estou ansiosa, eu estou triste. A gente primeiro vai cortar tudo que está no seu campo e depois a gente vai limpar os chakras e vai energizar. Pelo que eu sei do reiki, que eu sei que é uma técnica muito boa também, tem todo um trabalho de símbolo, né? Eu não conheço direito, mas a diferença é essa, a técnica é diferente. A gente usa prana também, mas é uma técnica diferente. É bom quando esses convidados chegam aqui, a gente já fica, nossa cabeça já tá assim, vou marcar uma consulta, como é que eu vou fazer, né, Nath? A gente já mas a gente tem muitas consultas para marcar ainda, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Que bom, vão ser muito bem-vindas. Marco, então, e conta você um pouquinho da sua história. Eu fui representante comercial de grandes marcas esportivas, Nike, Fila, New Balance, muitas coisas, e representante de calçados comercial. E eu entrei na Escola Teosófica, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, e tem um professor, Henrique Zé de Souza, que é um ser fantástico, deixou assim 10 mil páginas escritas para quem entra na série interna, essa coisa toda. E uma das páginas dele, ele diz para cada discípulo procurar algo relativo a magnetismo. Eu marquei curso de outras técnicas e as pessoas furavam, eu furei e tudo. E eu achei um livro de cura prânica num sebo de livros usados. Eu lia muito, então eu alugava livros usados para ler. E achei um livro de cura prânica, fiquei uma semana com ele. E achei aquilo fantástico e procurei no livro um local no Rio de Janeiro onde eu pudesse fazer o curso e fiz. E dali eu não parei mais. Nós começamos muito próximos, né? Eu comecei em abril de 2002 e a Marisa em maio. Mas a gente só foi se conhecer no ano seguinte, num curso que era o 3º nível de psicoterapia. E nós ficamos muito amigos, ficamos assim, muitos anos amigos. Depois os caminhos dela mudaram, os meus mudaram e a gente acabou se encontrando na vida também. Ai, que legal. Ai, gente, adoro. Destino. A gente adora. A gente trabalha junto. Histórias, Que bacana. Como é que é o tratamento da cura prânica? Olha, a gente numa sessão só? Não, olha só, depende muito de cada caso, é um caso, né? Então a gente se aprofundou muito, a gente, além da cura prânica, a gente estudou também com a doutora Lianor sobre a nova medicina germânica, que fala que tudo que a gente tem nos nossos problemas físicos vem de algo emocional que a gente passa. Então, a gente trabalha também, porque como a gente estudou muito, a gente começou a associar isso no nosso trabalho. Então, um exemplo, a pessoa tem um problema no fígado. Se você tem um problema no fígado, porque vem de algo emocional que atingiu o seu fígado. Então, a gente limpa isso tudo que está no campo da pessoa. Então, hoje... A gente vai na origem. A gente vai na origem do problema. Por exemplo, o fígado é associado à raiva, mas não necessariamente venha de uma raiva, tem isso? Aí a gente conversa com a pessoa, vê da onde que veio essa origem desse problema dele, para ele se conscientizar
do que veio essa doença, e a gente limpa isso, e ele já tomando a consciência, isso já é uma grande cura para ele. E a gente limpa tudo que está ali causando aquele problema no fígado, entendeu? E aí a gente também estuda sobre ancestralidade, muita coisa a gente traz, né, repetindo o padrão de mãe, de avó, de bisavô. Então a gente corta isso também na energia, o que a gente está trazendo de ancestralidade. Então a gente acabou se aprofundando muito na cura prânica, porque como a gente está há muito tempo na cura prânica, a gente começou a ver coisas que a gente poderia acrescentar no nosso trabalho. Claro, coisas afins, né? Então, às vezes a gente pega até problema de outro tempo, né? Para quem acredita em vida passada, como a gente, muitas vezes você traz de uma vida passada alguma coisa que pode estar interferindo na sua vida aqui, sim. E às vezes a gente corta lá e a pessoa fica curada aqui. Nós tivemos, assim, milhões de experiências. Daria para contar, para escrever um livro. Não, mas vocês vão contar algumas pra gente. E foi muito, sabe? Coisas assim que nem a gente às vezes acredita. Mas já aconteceram realmente. É quase uma constelação familiar, só que feita de outra forma, né? Porque você vai alinhando. A gente vai alinhando, vai cortando. A gente tem muito trabalho de limpeza na cura prânica. Então, eu não sei como é que chama, é aplicar a cura prânica? Como é que tem algum nome? Por exemplo, aqui eu sou reikiana, né? Sim. Então, quando eu vou fazer reiki, eu falo aplicar reiki. Tem algum termo? Aplicar porque você usa energizar. Sim. Né? Sim. A gente limpa, energiza, estabiliza. A gente fala que nós vamos fazer o atendimento de cura prânica. Quando a pessoa chega lá, a gente explica que é uma técnica oriental, na verdade, quem trouxe foi o mestre Showa Kokusui, ele que trouxe a técnica, e são vários módulos. Então, ele deixou livro para a gente, escrito, e deixou tudo muito mastigado para a gente. Então, um exemplo, a pessoa tem um câncer de pâncreas. A gente sabe tudo o que tem que fazer na energia sobre o câncer de pâncreas. E o que está sendo bom é que hoje os médicos, graças a Deus, já estão indicando, porque eles sabem que a medicina tradicional, junto com o trabalho de energia, gente, está dando um resultado muito fantástico. Né? Um complementa o outro. A gente já tem muita comprovação, realmente. O futuro é esse, né? De a gente que, tem visto aí até a própria ciência mesmo, né? Os estudos dentro da neurociência, da epigenética. Mas a nova medicina germânica... Eu sempre fui louca para fazer o curso da nova medicina germânica. Muito sempre. legal. Mas aí aquela coisa, a gente fez vários módulos módulos com a doutora Eleanor Luz. Que hoje é uma grande amiga nossa. A nova medicina germânica, o Hammer mapeou o corpo inteiro. Ele não foi aceito porque ele foi contra toda uma indústria, várias coisas. Né? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas ele diz, vesícula. Se você tem um problema de vesícula, por incrível que pareça, você tem raiva de parente. Então a gente não vai chegar para a pessoa e dizer assim, você tem raiva de parente. A gente diz assim, você tem algum problema com algum parente, alguma coisa? A pessoa, não, isso, aquilo e tal, mas acaba vindo à tona e a gente cortando esses elos e quem sabe ensinando a misericórdia e o perdão. Quando você faz misericórdia e perdão, minha Showa falava muito nisso na cura prânica, você libera a pessoa e libera você. Vamos dizer que você tem um problema com a pessoa que esteja te fazendo muito mal. Se essa pessoa está te fazendo muito mal e você não fez nada para ela, eu digo assim, quem sabe você fez alguma coisa para ela em outra vida, ou ela está sendo um agente karma por alguma coisa que você fez a alguém. Interessante. Entende? Então, ao perdoar essa pessoa, você vai liberar ela e vai liberar você. Mas essa a lei do perdão cura... para o mestre Showa está acima do karma. Mas essa cura do paciente, do cliente... Acontece numa única sessão? Não. Ou ele precisa ficar voltando? Deixa eu te explicar. O que acontece é que depende muito do caso. Se a pessoa chega lá, por exemplo, com uma depressão muito grande, a cura prânica, a gente é fantástica para depressão. Então a pessoa chega lá, nós já tivemos um caso de uma menina que chegou lá carregada, que ela estava numa depressão, que ela não conseguia sair de casa. E em 2 meses, a gente fazendo nela 3 vezes por semana, ela saiu totalmente da depressão. Que a gente conversou, ela veio falar de onde veio a depressão, porque ninguém nasceu para ter depressão, gente. Então, alguma coisa aconteceu com ela que levou ela a ter essa depressão. Então, a gente vai naquela origem. Aconteceu, sei lá,
eu perdi meu namorado, um exemplo. Então, a gente vai lá para limpar tudo aquilo que está no campo dela. Então, depende muito do caso. Às vezes é um caso que precisa de mais vezes. Tem vezes que a pessoa vai lá, só quer fazer um equilíbrio energético. Uma sessão só resolve. Entendi. A gente limpa o chakra, a pessoa já está boa. Isso varia. Varia muito de A pessoa diz assim, eu queria fazer só o equilíbrio. E ela está toda desequilibrada. desequilibrada. Depende, Outra diz assim, depende. eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. E, na E verdade, às vezes né? não tem, é Tem. uma carência, uma coisa assim. Você sabe que você falou uma incrível coisa muito isso. legal, que eu acho Sim. que não... Assim, né, com certeza vocês já devem ter ouvido isso de paciente. Às vezes eu Sim. atendo alguém e eu pergunto assim, você costuma ter dor de cabeça? Aí a pessoa, sim, dor de cabeça é normal, tenho sempre. Sim. Aí eu falo, não é normal, gente, não é normal ter dor de cabeça. Sim. Aí eu falo assim, quando você era criança, você tinha dor de cabeça todos os dias? Ela, não. Eu falei assim, então... É isso Se em aí. alguma fase da sua vida você que veio você ter dor de vivia cabeça. sem dor de cabeça, né? É, E aí eu sempre falo, não existe a doença, né? Existem pessoas doentes, sim. né? Então... Vocês têm sintomas. Na existem realidade, sintomas. você falou na criança aí, a gente aprendeu com essa doutora Eliana Luz também, ela tem uma tese de doutorado, chama-se Ciência do Início da Vida, CIV. Isso tem no YouTube, tem em tudo quanto é lugar. Uhum. Ela é fantástica. Então, a gente pega desde antes da concepção, que o Hammer fala em 9 meses antes da concepção, você faz um acordo para nascer. Uhum, O Jung já fala em 3 anos. É outra vertente. uhum. Mas o certo é que você faz um acordo para nascer. Tem gente que diz, eu não pedi para nascer. Pediu sim. E Tá? pediu para nascer aqui. Naquela família. Naquela família, com aquele pai, com aquela mãe. E durante a gravidez, até 3 meses da gravidez da mãe, essa criança está plasmando a velhice dela. De 3 a 6, sua fase adulta. De 6 a 9, sua infância e adolescência. Então, tudo que você viveu na gravidez, você está observando tudo. E você traz problemas desde a época da sua gravidez e até desde a concepção. Vai dando uma culpa na gente, né? Que tem filho. Agora, Pensando, o que eu fiz culpa nas mães. Isso! Nas Vai dando mães. eu tô falando isso. Eu já tô aqui pensando na minha filha, já tô culpada. Já Não, o que eu pensei o quando que a tava com mãe 3 passa meses. enquanto gestante, isso Sim. vai Vai passar afetar. Tudo Claro passa que para sim. criar. A criança está participando de tudo. Você já se mas sentiu ela tá culpada agora nesse ciente. momento? Eu já me senti aqui, eu tô me Eu já sentindo. atendi uma Ser mãe. mãe, eu acho que é nascer em culpa, né? Se eu Nasce uma terminar isso mãe, aqui, nasce até 7 anos e meio, a criança Sim. está muito na psique da mãe. Sim. E de 7 anos e meio a 14 e meio, ela está na psique do pai, pai, mesmo pai. que seja ausente. E às vezes, quando a gente tem que atender criança, a gente atende a criança, a gente atende a mãe da criança também. Que às vezes quem tá precisando de Gente, tratamento fala, é a mãe, fala né? isso de novo, Sempre. por favor, porque Sempre. me indicam muita criança para atender, mas eu não trabalho com criança, né? Sim. E às vezes é um caso mais grave, aí a mãe, Sim. né? Eu até indico umas Sim, psicólogas infantis, mas eu sempre falo, eu falei, olha, leva seu filho, sua filha, Sim. mas tenha em mente que a criança manifesta um desequilíbrio do ambiente que ela vive. Então, Exatamente. não adianta você levar seu filho se você e o seu marido, ou quem quer que Exatamente. seja, que cuida daquela criança, Sim. não tiver aberta, Sim, sim. né, pra Já- também olhar pra Já si. aconteceu uma vez de uma senhora, ela me ligou para tratar a neta que estava no CTI. E a criança estava no CTI, ninguém sabia o que ela tinha, ninguém estava conseguindo descobrir, fizeram vários exames. E aí eu comecei a tratar a criança, eu falei para ela, me dá o nome todo, que a gente faz à distância, né? Você me dá o nome todo da mãe, por favor? Não, mas a mãe tá ótima, é minha filha, ela tá excelente. Eu falei, "Bom, tudo bem que ela tá excelente, mas você pode me dar o nome dela?" Gente, eu tratei a mãe. Cara, desse 1 hora depois a criança Tava saiu como se ótima. nada tivesse acontecido. Ai, Ela que estava incrível. totalmente contaminada com o campo dessa mãe, que por alguma questão lá dela, e aí um problema que ela estava captando aquilo. Gente, mas é incrível. A criança, ela pega muita coisa do campo da mãe. E da família, né? Estão no geral. ouvindo, Mais né, da mãe do que- vocês, eu tô pessoas preocupada. que estão assistindo a gente. Ouçam isso. É sério, mas eu tô brincando, É mas sério, é tô sério. falando, brincando, mas é uma coisa séria. É muito Pais, sério. É. ouçam isso, gente, né? Levem muito isso em sério. consideração. É muito óbvio que sério tem mesmo. casos que a criança tem realmente alguma coisa ali e tal, mas de Sim. modo geral, não vai ficar enfiando Rivotril nessas crianças.
sertralina, sei lá o quê. Sim. Porque, de modo geral, não são as crianças que têm problema. Eu posso contar rapidinho, até falando sobre isso? Claro. Ontem a gente estava conversando sobre isso, essa história de dessas crianças todas estarem muito dopadas com remédio. Eu estava falando, se eu, criança, estivesse vivendo nesse tempo de hoje, com certeza eu ia me dar remédio. Porque eu era muito agitada, eu não conseguia ficar parada na cadeira. E eu tirava notas baixas na escola. Eu fiz aquilo na época, tinha teste vocacional, não sei se tem hoje, e o meu teste não deu para nada. É sério? O meu me chamou assim, desculpa. Inconclusivo. Desculpa, mas você não dá para nada. Eu falei, gente, que eu ótimo. acho que você dava era para tudo. E eu falei, gente, não deu para nada. Eu falava assim, gente, minha nota era baixa, eu não conseguia prestar atenção na aula. E eu falava, gente, será que eu vou ser? E eu sempre fui em busca de algo diferente. E hoje eu entendo por que eu não dava para nada. Porque eu não dava para nada de muito concreto, né? Mas assim, a cura prânica, a gente sabe que, nossa, é um trabalho assim, muito lindo, é mágico. Muitas dessas a gente que acredita, né? As crianças que estão nascendo, elas estão vindo num outro nível de consciência. Totalmente. Então elas vão, geralmente, vão se olhar para essas crianças e vão achar que são rebeldes, né? Que são insubordinadas. Mas era isso que porque elas já estão Eles querem colocar todo mundo no mesmo né? padrão. Mesmo patamar. Mas é isso que exatamente, botar essas crianças na caixinha não vai Era exatamente isso que eu queria falar para as mães, para tomar cuidado, porque hoje tudo é tomar remédio. Gente, pelo amor de Deus, às vezes a criança é um pouco levada, como eu fui. Dá um floralzinho. Gente, eu fui muito levada, via de castigo. Dá um floral. Gente, dá um floral, faz uma cura prânica, põe a criança para meditar, faz yoga, tem tanta coisa hoje em dia que pode equilibrar a criança e você vê que a criança tem fica tranquilizantes da farmácia Veleda, Sim, que é feito de flores. São maravilhosos. Não, maracujina, um negócio assim. Gente, Se adoram. É isso aí. Mas você sabe que eu, no meu ponto de vista, esse excesso de medicação, né, nas crianças, é porque dá menos trabalho, né? Dá muito menos trabalho você chegar e achar que a criança tem um TDAH, quando na verdade ela não tem nada. Não tem nada. Ela só é uma criança, né? Exatamente. E é isso, então, né? Dá muito menos trabalho, porque se o pai e a mãe quiserem realmente, né, saber por que a criança tá daquele jeito, né? Sim. Dá muito mais trabalho, né? Aquela coisa. Mal comparando os padrões, eu vou sair da criança para o adulto. A mulher hoje vive um esquema de padrão de beleza que ela tem que ter isso, tem que ter aquilo. É uma prisão. É uma prisão. Gente, uma prisão. Que é isso? Tá demais, ela tem que se gostar. Aí ela tem que colocar filtro no Instagram, porque ela não pode ficar velha, porque ela não pode ter uma ruga, porque ela não pode, né? É uma prisão isso. Ficou problema de ter ruga, gente. Eu fico assim, é a comparação e o julgamento das pessoas, né? E é uma prisão mesmo, né? Porque assim, se você tá magra, vão te julgar que você tá magra. Se você tá gorda, vai ter gente que vai julgar que você tá gorda. Se você tem ruga, vão falar, nossa, ela tá cheia de ruga. Aí se você faz um monte de botox e não tem ruga, vão falar, poxa, olha, essa mulher não tem ruga. Botocada. É difícil, gente. Negócio é criticar. Olha, a gente trata presencialmente. A gente trata à distância. A gente faz autocura, a gente aprende desde o curso básico, a gente aprende isso tudo. Mas como é a avaliação do paciente? Ele chega com a queixa. Então, você no curso básico, você aprende de início a explorar a energia, a sentir a energia. Tem várias formas de você sentir energia, a apertar o polegar na palma da mão, a ponta dos dedos, e várias formas de você sentir energia. Então, quando a pessoa chega, a cura prânica, você não toca na pessoa. Tá? É sem toque físico. Sim. Então você chega e você explora o chakra e você vê se o chakra está com energia, se ele pode estar com energia e está congestionado, ele pode estar sem energia, entende? Então a gente limpa esse chakra para deixar ele num nível legal e você energiza esse chakra e estabiliza essa energia para que essa energia não vaze. Então, quando a gente trata uma pessoa, essa energia fica 24 horas atuando no teu campo energético. Então, a cura prânica, eu digo que é muito melhor. Você vai se sentir bem hoje, assim que você fizer. Mas amanhã você vai se sentir melhor porque ela atuou. Olha que incrível. No teu campo. Então, ela independe de religião. É uma coisa interessante, legal, porque você pode acreditar em Deus de alguma forma e de qualquer forma. E eu daria um curso de cura prânica até para um ateu.
Então não é uma prática espiritual. Não. É espiritual. É uma técnica, É espiritual. Não, é uma técnica oriental. Não é Marta. religiosa. É oriental, né? mas Oriental. ela é espiritual. espiritual se você acredita em Deus de alguma forma. Nesse ponto, Sim. mas não é que seja uma Ah, técnica não, espiritual. sim. Não, Mas não tem é. curso espiritual. Ah, sim. Se você quiser se aprofundar mais, tem um módulo lá que é o curso arrático, que é um curso espiritual dentro da cura prânica. Não que você vai entrar e é bem bacana. Como é que é o nome? É arrático. Arrático. São meditações super profundas de Kundalini, de foco. Isso para Atinge quem, a pineal. quem quer ir para uma coisa mais espiritual. Já quero. entendeu? Esse módulo me interessa. Mas aí mas acontece o quê? Você começa a ouvir coisas, sentir coisas, já tem Não, logo medo, então eu já não quero fazer esse. Esse negócio dos dons, eu sempre digo para as pessoas que têm dons, para as pessoas inicialmente desenvolver virtudes. Se você tem dons, e desculpe o termo aqui que eu vou usar, e não tem caráter, o que adianta esses Lógico. dons? Exatamente. Né? Então você desenvolve os dons e quando você começa a entrar na espiritualidade, a gente acredita em anjos, isso, aquilo, eles estão todos ajudando, estão todos em volta Sim, da gente. Sim. Né? Então você entrou na espiritualidade, eles vão te ajudar. Mas eu digo para as pessoas, coloca seus dons em prol da técnica. E não a técnica em prol dos seus dons, senão você vai ficar vaidoso. Perfeito. Vaidade, orgulho. E não... que nem aquele senhor que atendia em Goiânia, né? Sim, É isso aí. tem Aquele vários. senhor que tem um dom, Tem um com dom. certeza, O que é que ele fez com esse dom? canalizou Canalizou. pro lado Para ganhar errado. dinheiro, para isso, para burilar as A pessoas. falta de caráter ali. Pois é, porque aí entrou o caráter, né? Mas na verdade, dom ele tinha, como E tem outros. sensacional. E a gente conhece muita gente que tem dons assim maravilhosos, sabe? Mas a gente fala, cara, tem que ter muita humildade. Todo mundo Tem, trabalha lógico. nesse trabalho. a Até gente porque, fala, né, quem vai mais para esse lado espiritual Sim, e estuda, sim, você sim. entende que, na verdade, assim, o dom, a gente é um canal, a gente é um é só um instrumento. canal, gente. Te deram o dom, mas podem tirar o dom também a hora que quiser. Né? Exatamente. O clarividente, A gente vê ele isso. enxerga coisas. É. Então, você enxerga coisas, mas você tem que ver o que você vai fazer com aquilo que você está enxergando. Exatamente. É, porque Você tem que passar aquilo numa um peneira filtro. muito fina, num filtro muito fino. Por exemplo, Senão você acaba fazendo pré-julgamentos, acaba colocando é porque os teus problemas a naquela gente leitura. fala que às vezes você vê uma cena e você tem que entender por que tá, por exemplo, quando eu faço atendimento às vezes junto com o Marco, né? A gente trabalha muito juntos. Então o que acontece? A pessoa chega lá e aí ela conta assim, olha, eu falei, por que tá te incomodando? Ah, eu vim aqui porque aconteceu isso, conta a história dela. Aí, às vezes, vem uma imagem, que o Marco tem clarividência, ele vê uma imagem. Aí ele fala assim, Marisa, vê se a imagem que eu tô vendo aqui se procede. Muitas vezes não procede. Eu falo, você está interpretando errado isso. Então ele fala, por exemplo, uma criança está afogando na praia. Alguém afogou essa criança? Ela quis se matar? O que aconteceu com essa criança? Então, em uma cena, você pode ter milhões de interpretações. É quântico. Então, por isso que a gente trabalha junto, que enquanto ele vê, eu estou explorando, tem energia? Não, não tem. E temos que fazer a leitura correta daquilo Tem que a que gente está fazer. vendo. E só falar se aquilo acrescentar, Gente, né? porque também. Exatamente, não Mas sai se falando. vem, a gente pede para ver o que precisa. O que É, o que precisa, precisa. a gente pede isso. Mas Por quê? sempre com aquele cuidado de falar para a pessoa, né? O que vocês vão, Sim. da forma que vocês vão falar e tem o que ter que muito vocês cuidado, vão dizer. porque a gente já sente o cliente que a gente está atendendo, até onde a gente pode ir com ele. Tem uns que a gente pode falar tudo. É, eu acho que, assim, muito delicado, que às vezes acontece isso comigo também, é pela intuição, né? A Sim. experiência vai também Sim, deixando sim. a intuição um pouco mais aguçada, em Claro. abuso, né? Às vezes, a própria postura corporal, quando chega uma mulher, Sim. que nitidamente, pela postura corporal, você sabe, uma Você pessoa sabe, foi é. abusada com certeza. Ah, com certeza. Mas é uma coisa muito E a gente delicada. Muito sempre delicado de coloca falar. que a gente não faz regressões. Não fica parece Não aquele fica, balaio de gato, né? A gente vê uma A imagem, gente pede para ver. faz né? a leitura correta dessa imagem, e essa imagem, você encaminha essa imagem, de alguma forma, se for negativa, e isso funciona como um efeito dominó em cima de muitas vidas. Entendi. E vai limpando e libera a pessoa. E a coisa do abuso que ela falou aí, Uhum. essa doutora, Gente, é muito é até absurdo, um percentual muito alto que ela fala. Ela diz que de 9 entre cada 10 mulheres foram abusadas. E de 6 entre cada 10 homens, porque ela parte do princípio que o abuso não é só o toque. O Não, abuso é a perfeito. intenção. A intenção é Olha. tudo. E tem o abuso, né? Verbal, sim, o abuso sim. psicológico, sim. que de um modo geral não é considerado, né? É. Quando fala assim abuso, a gente só pensa no abuso Mas a gente físico atende mesmo, muitos né? casos de abuso, gente, é uma coisa Muito. impressionante. Cara, E também que- tem aquela coisa da pessoa bloquear, né?
ela foi abusada, mas ela bloqueou aquilo, então ela não sabe, porque ela bloqueou. Ela bloqueou, ela Só não no lembra. inconsciente, não lembra. Tem gente que eu falo assim, o que você lembra da sua infância? Nada. O que você lembra da sua pré-adolescência? Nada, eu bloqueei. Tem muita gente que está completa. Se ela bloqueou, alguma coisa tem ali para que ela não queira acessar aquilo, que é uma dor muito grande. E a gente procura aí nesse link. Por exemplo, eu tenho 60 anos, o outro, a gente vai nos links, você com 30, na metade desse tempo, com 15, o que aconteceu? Com 7, 8. Então, às vezes, você está linkando com 60 anos um problema que começou com 7 ou com 3. Aí você vai limpando essa linha do tempo, essas idades. E quando a pessoa está bloqueada, com essas memórias bloqueadas, depois da cura prânica, ela começa a realmente a recordar? Algumas sim, a gente começa a cortar esses bloqueios, cortar o trauma que ela teve, que às vezes ela começa a contar. Um exemplo, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, depois dali não lembro de nada, então a gente procura aí, a gente fala assim para a pessoa, pensa qual a cena que você vê do teu pai indo embora de casa, aí a pessoa começa a chorar, e nisso vai saindo do chakra essas memórias, e aí a gente vai limpando, vai liberando. Agora eu me lembrei disso, aí começa a liberar muitas coisas. A limpeza da cura prânica, ela também serve para, assim, pelo menos eu vejo assim, muito isso no reiki, né? Quanto mais a gente vai aplicando reiki, vai limpando, vai trazendo mais consciência também pro indivíduo. Sim. Cura é consciência. Eu tenho um caso de uma mulher que eu atendi muito interessante. Ela tinha 52 anos e quando eu fazia reiki nela, eu percebia que o chakra umbilical dela, que é o chakra 2, estava totalmente desequilibrado. E eu perguntava para ela, eu falei assim, você tem alguma questão com a sua mãe? Você tem alguma questão com a maternidade, com a sua maternidade, com a sua filha? E ela, não, nada, e uma sessão nada. E eu sentia que tinha alguma coisa naquele chakra. Sim. E ela falava, olha, não tenho nada, minha gravidez, minha filha, minha mãe. Na terceira sessão, eu tô com a mão ali no chakra umbilical. A mulher começou a ter uma catarse na maca, começou a chorar, de soluçar. E ela falou, Natália, eu preciso sentar. Aí ela sentou. E aquele choro que você vê, que é aquele choro que vem de dentro, né? Aí eu fui, peguei uma água, deixei ela chorar. Ela bebeu uma água e ela virou pra mim e falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, vou, pode me contar. Claro. Você tá me perguntando há 3 semanas o que é da mãe. Eu tô falando, ela falou assim, quando eu tinha 19 anos de idade, eu fiz um aborto. Eu não lembrava. E ela falou, eu não lembrava, Natália, você me perguntando. E não sei porque hoje você tava... Aí eu deitei na maca, eu vi a cena. Ela viu na tela mental dela a cena do aborto. E aí ela me contou que ela abortou porque ela não tinha a menor condições, né? Não era nem namorado, foi uma aventura. Sim. E anos depois, só que ela engravidou de novo, assim, 10 anos depois que ela engravidou, que teve a filha. E ela falou que quando ela teve a filha dela, ela ficou muito mal por conta do aborto. Então ela acha que... Eu falei, não, você acha não, bloqueou totalmente, né? Culpa, tudo. Muita coisa. Então eu acho que essas técnicas ajudam muito a isso, a trazer a Mas o que você está falando remete aos nadis e meridianos, né? Os nadis que são meridianos do corpo. Os nadis equivalem às veias e vasos do corpo físico. Então, eles sendo limpos, que é o que o reiki promove, a cura prânica e outras técnicas promovem, o renascimento, que a gente gosta muito também. Então, essas técnicas, elas limpam esse corpo etérico. Sim. E os chakras têm correspondente nos outros corpos também. Sim. Tem correspondente no corpo emocional, que é o astral, tem correspondente no corpo mental, concreto, mental abstrato, búdico, atman, nossa consciência crística. Então, tudo isso vai limpando e a pessoa vai liberando. A verdade é essa. Marco, você falou, né, quando a Nath estava contando a história, o aborto é gravíssimo. Fala um pouquinho pra gente. O que acontece? Nós fazemos muito tratamento disso, de liberação de aborto de toda a ancestralidade. O aborto é espontâneo ou não, tá? Ou provocado. O aborto, a gente acredita que hierarquias da sombra pegam essa energia
e inebriam com essa energia famílias inteiras. Muitas das coisas que estão acontecendo de errado na família, nas pessoas, em torno daquilo ali, vem dessas hierarquias que eles usam esse ponto. Então, quando se faz um aborto, esses fetos são incinerados nos hospitais, jogados fora no lixo, no vaso sanitário e tudo, mas a energia fica. Fica ali. Então, o que a gente faz? A gente limpa toda essa energia, inclusive essa doutora que a gente estuda, na CIV, Ciência do Início da Vida, ela explica que o filho que vem depois fica como um substituto daquele. Então, o certo seria limpar esses abortos, tecnicamente falando. Ela pede para rezar missa também, né? Ela pede para ou a pessoa colocar um nome nessa criança, rezar uma missa numa igreja que tem a cúpula, né, que tem mais egrégora. Uhum. E eu gosto muito também de uma filosofia espiritual chamada Seishonoye. Sim, É simpatia. Eu sou simpatizante, eu não frequento. Mas eu vou sempre lá, que eles têm umas filipetas inserir anjinhos. Aí você coloca o nome daquela criança e eles ficam orando por essa criança 6 vezes por dia durante 1 ano. Nossa. Não tem como a hierarquia da sombra continuar afetando essas pessoas através daquela energia e libera essa criança. Poxa, mas o aborto espontâneo não poderia ser assim, porque a pessoa não tem controle sobre isso. É espontâneo mas na forma da gente falar, mas por que aconteceu? Tem algo mas ali. Mas a energia fica, né? A energia está ali. Você pode não estar querendo um filho. Fiquei grávida, mas eu não queria. Uma criança indesejada, ela leva isso para a vida inteira. Ou às vezes pode estar até acontecendo alguma coisa, assim, Sim, emocionalmente, né? Algum estresse, e acaba perdendo. É sempre bom, né? A gente remandar rezar, porque eu acho que sempre faz uma proteção. Às vezes a gente pode pegar alguma coisa de uma vida, a gente chama de um aspecto de outra vida, porque é um momento de uma vida, não é uma vida inteira. Mas alguma coisa dessa vida que esteja influenciando agora. Ninguém foi bonzinho. Então, nós temos que ter muita misericórdia e perdão, muita humildade. Pode ter sido bonzinho algumas, né? Porque o mestre da cura prânica, o mestre Shoko Akusui, ele dizia que a misericórdia e o perdão estão acima do karma. Se você realmente tiver misericórdia e perdão, você vai diluindo o karma, você vai diminuindo aquele teu negativo na conta bancária kármica. Vai diminuindo as vidas que você vai aquele voltar. vermelho. Por que não? É verdade. Diminuindo a quantidade de vezes que você vai voltar. Gente, a cura prânica. Natália sabe que ela é muito estudiosa disso, mas tem muita gente que não sabe o que é o prana. O que é o prana? Eu dou uma explicação teosófica, tá? Sim. Porque existem 3 forças primordiais. Kundalini, que virou moda, todo mundo fala em Kundalini. Kundalini, tem os exercícios da Kundalini. Kundalini vem do centro da Terra e é avermelhado. Sim. Tá? É de onde sai a energia elétrica, tudo. A gente só está aqui na luz por causa dele. E tem uma energia que não virou moda, que chama-se Fohat, F-O-H-A-T. Vai lá no Google que tem lá. Aí ela vem do alto do céu e ela é esverdeada. Ela vem buscar a Kundalini, que alegoricamente está enroscada no nosso chakra da base. Por isso que tem o caduceu de Mercúrio dos médicos. Sim. Né? Aquelas 2 cobras que se entrelaçam. Lá em cima tem uma pineal e tem asas. Né? Uhum. Em geral eles desenham com asinha e tal. E isso gera prana. Então, Fohat Kundalini já é uma junção de prana para a gente ter vida. Mas prana, a maior fonte de prana tem a Terra, mas a maior fonte de prana é o Sol. Energia vital, então. Energia vital. E existem 5 tipos de prana? Existem muitos tipos de prana. Eu não saberia agora de cabeça enumerar, mas eu já estudei isso. Só pra vocês saberem. Na verdade, eu acho que seriam 7. Eu nem sabia disso, que existem vários tipos de prana. Eu estudei. 5, E outra coisa, tem os pranas coloridos. Eu não sabia também que tinha 7, não. Fiquei sabendo agora. O curso de cura prânica básico, você aprende branco e branco cintilante, que é divino. Energia divina de cura. E o branco contém todas as cores. Se você quiser continuar só no básico, você vai continuar, você já vai fazer muita coisa. Mas quando você passa para o curso avançado, aí o Mestre Shor foi o primeiro que tirou as cores dos chakras. Do básico vem
vermelho, amarelo, laranja. Do coração vem rosa. Da garganta vem verde e azul. São Da cores. coroa vem dourado, violeta, violeta elétrica e assim por diante. Então, o violeta elétrico, na psicoterapia, você vai usar muito ele porque ele tem uma potência muito grande para limpar formas de pensamento, elementar negativos, entidade de pensamento negativo que estão no teu campo. Vocês usam cristais também? A gente trabalha com cristal direto. Direto? A gente limpa, a gente tem um laser de cristal que a gente limpa ele. Ai, que legal. Limpa os chakras com cristal, porque a gente potencializa muito mais. Tudo que a gente faz com a mão, a gente pode fazer com cristal. Só que potencializa muito mais com cristal, né? É o 5º nível. É porque são vários módulos que a gente dá de curso. Há quanto tempo dura o curso? 2 dias. 2 dias, cada módulo. Então tem o básico, avançado, psicoterapia, que é a parte emocional. A gente limpa muito ansiedade, né? Pânico, depressão, vícios. Tem o de cristal, defesa energética. Quem quer trabalhar, né? Quem quer atender com cura prânica, se você fizer o básico, você já está apto para trabalhar? Já pode atender. Leva um certificado. Você já faz um bom trabalho. No avançado, você vai cada vez se aprofundando mais. Então, por exemplo, no avançado, você aprende a febre de criança, de adulto, abaixa na hora. Pressão, quem tem pressão alta, gente, é incrível. Natália, olha só, deixa eu te falar uma coisa. A gente está fazendo um curso, um final de semana por mês. Então, se a gente pega mais esse pra fazer final de semana, a gente não vai ter mais final de semana na vida. Não, calma. Vamos fazer. Gente, mas olha só, pressão. Isso aí eu quero. A pressão, você pode botar um aparelho que tem um chakra, quando você mexe, gente, na hora baixa a pressão. O chakra que fica atrás do umbilical, que pouca gente conhece, chama-se Meng Men. É muito. Nunca ouvi falar. É muito. Então, assim, a gente tem muitas respostas, assim, nesses cursos do avançado. Mas aí tem que fazer o básico para poder fazer o avançado, né? Sim. Tem que fazer sempre o curso básico. Vamos fazer o básico. Primeiro eu quero fazer a consulta, calma. Elas já vão. A Marisa já vai sacar a agenda ali, já vai marcar para mim, para minha filha, iremos para a consulta. Fernanda, deixa eu colocar uma coisa para a Natália. É uma coisa que é bem diferente da cura prânica. A verdade é universal. Todo mundo tem razão, assim a Charlotte Anderson, que a gente é do instituto dela, falava que ela era a segunda esposa do mestre. E o mestre Showa, ele fala em 11 chakras principais. Tá? Então, do plexo para cima, do coração para cima, não muda nada em técnica nenhuma. Né? Ele só acrescenta. Tem o cardíaco, a garganta, o asna e a coroa. Daqui para baixo, a coisa muda de figura. Uns dão o plexo, outros dão o umbilical, outros dão o esplênico, outros dão... Tem o Meng Men, tem o básico, tem o sexual. Então, você vai pegar 5 ou 6 para tirar 3. Então, ele completa tudo. Muitas vezes, quando a pessoa está falando no asna, está falando também no chakra da testa, porque a pessoa não conhece. Então, ele fala em 11. Que é sexual, básico, umbilical, plexo, que tem na frente e atrás. Os chakras de trás são muito relativos ao passado. Tá? Baço, que tem na frente e atrás. Cardíaco, que tem na frente e atrás. Garganta, asna, testa e coroa. É porque eu acho que como são muito próximos, né, tem algumas literaturas que não consideram esses Sim, mas a verdade é universal. Muita coisa você vai conseguir com os 7. Mas ele fala em 11 e você aprende tudo sobre os 11 chakras desde o curso básico. E depois os menores. Entendi. Tem o secundário da garganta, axilas, cotovelos, mãos, quadris, joelhos, pés e assim por diante. O que vocês diriam que é essencial a gente fazer para melhorar a energia no dia a dia? Já me consultei contigo e aí eu quero tentar manter. A gente sempre a gente fala que tem dever de casa, né? Isso, quando termina a consulta. Casa de vocês. O dever de casa a gente fala muito sobre a respiração, que a respiração é fundamental e quase ninguém faz isso. Eu até falo para as pessoas, gente, até no trânsito, está no trânsito, vai respirar, se ficar nervosa no trânsito, respira, porque a respiração, o Marco está fazendo uma formação agora também de renascimento, que é uma técnica muito bacana, então a gente sempre aconselha fazer a gente sugere, né? Respiração, a oração também, a gente fala muito sobre a oração, porque é muito bom à noite, né? A Charlotte sempre fala pra gente, né, Marco? Falava que era pra gente rezar sempre antes de dormir e antes de você, e de manhã, quando você acorda, ora antes de você levantar. A respiração, a gente fala muito na atividade física, que é muito importante também. A gente fala sobre isso, e a alimentação. De preferência ao ar livre, né? O ar livre, a gente prefere, a gente acaba às vezes não dando para fazer, né? Mas... E a alimentação. O que acontece?
A pessoa diz assim, por que minha vida não anda? Aí a gente diz, só tem 2 formas de você ativar a sua vida. Você pode ganhar, que se você não fizer isso, o dinheiro escorre pelos seus dedos. Bate com o carro, faz isso, faz aquilo, quebra o ar-condicionado, quebra isso, quebra aquilo. Atividade física, no Nunca mínimo. mais paro de malhar na vida. Isso aí. Depois dessa, No todo mínimo. dia. A gente O chakra da Aumentar base. esse personal Preguiça aí. hoje eu já vou. O chakra da base da gente ativa dessas 2 formas que eu vou falar. Atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, Tá. 40 minutos a 1 hora, Aham. tá? E doação. Quando você doa, volta para você multiplicado. Mas sem o pensamento de vou doar para voltar. Mestre Shoa pensava diferente. É? Ele dizia o seguinte, ele vai contra os dogmas. Ele dizia assim, decreta, doa para alguém, diz assim, que isso volte para minha família em forma de saúde financeira, saúde emocional, saúde mental, saúde física. Uhum. Entende? Então, ele tem um curso nosso que chama-se Kriya Shakti. Depois você faz o básico, você pode fazer ele. É um curso, materialização usando o poder do pensamento. Ele ensina você a doar. Que massa. Tanto para sua família, tanto para a sua escola espiritual, tanto para enchente, para isso, para aquilo, não importa. Ele Vocês ensina... dão esse curso? Damos. Que a gente faz um projeto também muito bacana social, né? Que a gente tem há mais de 20 anos, que a gente tem um trabalho numa comunidade que é muito bacana. E o legal é que a gente conseguiu, a gente faz muitas campanhas, sabe, para ajuda. E aí você sente que as pessoas falam, caramba, como eu me senti uma pessoa melhor depois que eu comecei a doar, né? Claro que a gente vai doar para pessoas que precisam, né? Uhum. Então, até na época da pandemia, a gente fez um trabalho muito lindo das pessoas passaram fome mesmo, da gente conseguir ajudar isso. E isso, gente, é o que eu falo, abre tanto o cardíaco das pessoas, né? Então, a gente fala muitas vezes, quando às vezes a gente fala em doação, as pessoas ficam, ai, mas ela vem com essa coisa de doação. As pessoas não entendem que não é ninguém está querendo tirar nada de ninguém, gente. A gente está dando só para quem está precisando. E isso a gente está fazendo bem, né? Isso a gente está neutralizando qualquer tipo de karma que a gente tem. Eu sempre falo isso. Quando você está fazendo... Pessoal, mas eu tenho muito karma, eu tenho tanto problema na minha vida. Eu falo, o que você está fazendo pelo outro? Porque as pessoas às vezes sentam ali, se lamentam. E tem muita gente que às vezes, né, fala assim, mas eu, tenho R$10 e acha que R$10 é muito pouco, né? Eu falo, gente, mas para quem tá passando fome, R$10 é muita coisa, sabe? Compra uns pãezinhos lá. Vocês fazem retiros, né? Nesses retiros vocês dão um curso ou vocês fazem retiros realmente para meditar? Tem vários tipos. A gente Como são os retiros? Como são esses retiros? Não, porque a gente tem retiro que a gente pode dar curso nele, com certificado e tudo, e faz outras coisas também. Tá. Esse último que a gente fez agora... O último que nós fizemos foi num espaço no Brejal, que é lá na Posse. Petrópolis, né? Espaço Luz Fundamental. E a gente fez várias técnicas, coisas que a gente passa antes do curso, ensina a explorar energia. Quase como um spa energético, né? Você vai lá... A gente fez meditação... Tinha uma trilha lá, a gente foi na trilha, um lugar de natureza, a gente ficou escutando só o barulho da natureza. A gente vai no próximo, né? Gente, sabe, o problema da natureza são os insetos. Leva aquele eu preciso uma consulta porque eu tenho fobia, é verdade. Eu conheço. Eu tenho fobia de Ela inseto. tem fobia de inseto. Mas alguma coisa aconteceu na tua vida que você está linkando. Então, mas ela tem uma fobia séria, passou uma eu mosca, tenho fobia, a minha correndo. filha tem fobia, a minha mãe tinha fobia, então eu já peguei essa fobia da minha mãe. Quem a minha mãe pegou a fobia, eu não sei. Mas a gente pode limpar. A gente já atendeu uma pessoa que ela tinha pânico de cobra, gente. Se você falasse na palavra cobra, ela já se arrepiava e já queria e passava mal, só de ouvir falar. Eu conheço uma pessoa que também tem esse pânico de cobra, que uma vez ela encontrou comigo, eu estava com uma calça com estampa de cobra, ela não conseguiu ficar perto de mim. Meu Deus. Eu tô falando sério. Sério? Ela não conseguia ficar perto de mim. Ela falava, desculpa, Fernanda, eu realmente não consigo ficar perto de você, porque eu tenho pavor, eu não consigo nem te olhar. Que loucura. Eu vou pedir para a Marisa, ela de vez em quando conta essa história nos cursos, eu vou pedir para ela contar hoje aqui. A importância da energia. A gente estava indo para São Paulo e no carro, eu dirigindo e ela estava indo do lado. E alguém ligou para a gente que uma criança estava em estado terminal com meningite. Oh, meu Deus. Porque quando mexe com criança, assim, eu tenho uma coisa com criança, por isso que eu trabalho nessa creche de 150 crianças, eu sou louca por criança. E aí, nesse caso, a pessoa estava falando que
a criança estava com meningite, que não tinha mais jeito, não sei o quê. Eu falei, e pediu para a gente fazer uma cura divina. Que toda vez que a gente termina um atendimento, a gente termina com uma cura divina. E aí a pessoa pediu que a gente fizesse nessa criança. E aí o Marco estava dirigindo, eu estava do lado, eu falei, Marco, eu vou fazer cura nessa criança, porque a gente tem que tentar tudo. Aí abri o vidro do carro e não é o lugar ideal para se fazer cura, mas quando é urgência, a gente faz em qualquer lugar. E aí nós começamos a tratar a criança, limpar, e eu senti uma energia estranha aqui atrás dela, começamos a cortar, uma congestão, limpar, e eu senti que a energia da criança abriu. Eu falei, gente, já liguei para essa pessoa, eu falei, olha, nós fizemos a cura aqui. E eu acho, não, Marisa, obrigada, mas realmente é muito difícil. Os médicos já desenganaram a criança. Eu falei, então tá, pô, sinto muito, mas pelo menos ela vai fazer a passagem, né, numa leveza melhor. E aí, nós fomos para São Paulo de manhã. E de noite, ele liga pra gente. Marisa, a gente me arrepia. Eu tô arrepiada todo lado direito. Aí falou assim, você não vai acreditar. A gente chora dessa, gente. E aí vocês não vão acreditar. A criança está no quarto brincando. Os médicos não estão entendendo nada, gente. Toda arrepiada, até o couro cabeludo. A gente fica emocionada. Que lindo, a gente chora com as histórias, gente, mas faz parte. E aí, os pais queriam encontrar com a gente. O pai falou, não precisa encontrar. O nosso maior presente foi a criança ter ficado boa. Então eu falo para as pessoas, gente, cara, coloquem a mão, porque a egrégora da cura prânica é muito forte, gente. Tenham fé. Tem fé. E a gente tem que acreditar na cura. Então a gente faz. Se não der a pena, não deu, mas a gente tentou. Porque é uma ferramenta muito forte. Sabe, você está falando isso agora, eu acho legal a gente, de repente, falar sobre isso. Queria saber a opinião de vocês. Eu tenho uma opinião. Já me perguntaram muito isso, né? Tanto em rede social, quanto pacientes, quando eu atendo. Por que tem pessoas que se curam, né? Outras não. E outras não. Vou te falar uma frase linda do Mestre Show sobre isso. Fala. Toda pessoa pode ser curada. Não, toda doença pode ser curada, mas nem toda pessoa pode. Isso é devido à lei do karma. O que se planta, se colhe. Nossa, que legal. Cara, essa frase eu acho fantástica. Mas tem pessoas que se entregam também. Eu falo isso porque receptividade. A minha mãe morreu de câncer. E eu não vi em momento algum a minha mãe, quando ela descobriu que estava com câncer, lutar pela vida dela. Ela se entregou. Quando ela descobriu, em momento algum, ela teve esperança. Ela realmente se entregou. E isso, né, vem bem para essa frase. Sabe que eu... Mas câncer de quê? Começou na bexiga. Então, bexiga para a nova medicina germânica, para o Hammer, é marcação de território. Quando você deixa um cachorrinho solto em casa e vai sair, o que ele faz? Ele faz xixi pela casa inteira. É verdade. Para marcar o território dele. Então, ela devia estar se sentindo sem território, sem o comando da situação. É verdade. Por isso que no tratamento a gente vai pegar isso, tem sentido, aí a gente corta. O problema é que a gente, quando descobriu, já não estava mais na bexiga, né? Já estava já estava espalhado. Então, porque aí é uma constelação de sintomas, de problemas. Sim. Você sabe que eu, nesse caso, né, quando já me perguntaram muito isso, poxa, Natália, por que às vezes, né, você está ali fazendo reiki numa pessoa que tem câncer e aí a pessoa consegue melhorar e se curar, e às vezes você está fazendo reiki numa pessoa que tem o mesmo tipo de câncer e a pessoa, né, vem a desencarnar. Eu falei, porque a gente tem o entendimento muito limitado, achando que a cura... Merecimento. Não, e achando que a cura é você estar vivo aqui na matéria. Eu falei, gente, o desencarne é uma libertação para o espírito fantástica. Exatamente. Você está morrendo na matéria, mas você está renascendo lá no plano. E se você não aceita sair desse plano, você leva a doença para outro plano também. É mesmo? Libera, tem que liberar, gente. Tem que liberar. Quando for, tá na hora de... Tem gente que fica preso nesse plano e não vai embora. Eita, gente. Exatamente. A gente já pegou muitos casos, gente, de pessoas que desencarnaram e elas ficam presas aqui. Cruz, credo. A gente encaminha. Ela pensa que está ajudando. Mesmo. Fica porque a gente já pegou uma história de uma família que eram 3 irmãos e a vida deles, cara, não mudava de jeito nenhum. E os pais, coitados, ainda estavam presos aqui, porque eles eram pequenos quando eles faleceram. O pai e a mãe não. E aí só o pai estava preso e a gente encaminhou, nisso que a gente encaminhou que a gente fala, a gente pensa Ministério na pessoa, de Cristo. E a gente reza, a gente pede para levarem, né? O que acontece?
acontece? A vida das crianças, começou a andar. Ai, Então, gente. acontece muito da pessoa estar presa por apego, preocupação com a família. Não que eles queiram estar presos, mas isso acontece muito. E aí, às vezes, fica preso até pelo próprio não entendimento mesmo da condição dele, né? Não entende exatamente, que desencarnou e continua vivendo a vida, né? Indo para casa, deitando para A dormir, gente gosta de escovando falar pano, exemplos, porque, às vezes, teve uma senhora que chegou lá com muitas dores nas juntas, né? Tomava corticoide há 2 anos, essa coisa toda. Então, o que a gente viu? A gente viu que ela foi uma escrava e estava toda acorrentada. Então, a gente tirou aquelas cordas que ela foi amarrada. Essa moça, 10 dias depois, estava de férias, pulando com as crianças, mandou vídeo pra gente. Vocês têm agenda aí? Nossa. Pra gente mandar? Eu quero marcar minha consulta. Vamos Tô louca marcar. pra marcar minha consulta. Vamos marcar, Acabar o podcast e já vou pegar Nossa, agenda. consultor. A gente passou muito rápido o tempo. Ah, Fala um pouquinho desse livro pra tá. gente, Sim. mostra ali pra câmera, conta um Qual- pouquinho o que é aqui. essa câmera aqui. Essa câmera aqui. Esse livro eu escrevi, ele foi lançado logo depois da pandemia, tá? O que eu fiz, né? Na realidade, não é muito... Por que eu chamo ele de União de Egrégoras? Né? União de Egrégoras porque é tudo que o professor Henrique José de Souza Delbiose fala sobre os chakras. Ele faleceu em 1963, nem tinham essas técnicas Nem todas. existia. Ele já dizia que no futuro a gente ia dar... Em 45, no livro dele, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele diz que no futuro a gente ia dar injeções nos chakras. A pessoa pensa Olha. numa seringa, né? E não é uma seringa, é Aham. injeção de energia. Energia. Então Legal. tudo tem que ser A leitura certa, ler né? com mental abstrato. Né? Perfeito. Então, e eu falo tudo que ele falava sobre chakras, tudo que o Miyashi Kokusui fala sobre chakras, que ele deixa uma vasta literatura, e tudo que o Leadbeater fala sobre chakras. Aí juntei os 3 e fiz um... Compilado. Nossa. É um livro muito pequenininho que você abre e consulta cada chakra, essas coisas E aqui todas. tem os 11 chakras. Tem os 11 chakras. Legal. Muito bom. E mais os menores também, que a gente Aham. fala sobre eles. E no final, eu fui pretencioso aqui, eu falo aqui, União de Egregores enquanto espero. Eu peguei minhas poesias de juventude e botei aí também. Ah, que massa! E como é que a gente faz para conseguir o livro? Conseguir o livro com no nosso Espaço Energia WhatsApp, Prânica. no Espaço Energia Energia Prânica. Prânica. Arroba Energia Prânica. Não, Não. arroba Espaço Energia Prânica. Arroba Espaço Energia Energia Prânica. Prânica. E esse é o Instagram. Sim. Instagram. O Site, Espaço- o site é Espaço- www.spacoenergiapranica.com. Ok. Só.com. Só.com. E a gente agora Tá. também tem uma novidade, gente, que é muito bom. Oba. O instituto que a gente faz parte, em dezembro, pediu que a gente tivesse um Instituto da Cura Prânica aqui no Brasil. Então, agora a gente faz parte do TIS Brasil. Então, as pessoas que querem no Brasil inteiro se credenciar, quem quiser ser instrutor de cura prânica, a gente dá treinamento, a gente Legal. explica tudo, é bem bacana. A gente ganhou esse presente no final do ano passado. Então, agora a gente tem o Espaço Energia Prânica e tem o TIS Brasil também, que a gente agora vai ser o Instituto da Cura Prânica do Brasil, vai ser a gente que vai dar certificado. Então, a gente Nossa, foi... e vocês são os embaixadores do... Nath, do mais TIS. 2 potinhos, né? Nath, a gente... É mais responsabilidade, Você cada um gente. vai ter um potinho, guardado no Não, coração. a gente ficou super feliz porque foi um reconhecimento do trabalho da gente. Lógico. Mas, porém, a gente sabe que a responsabilidade agora aumentou, né? Mas eu acredito que foi um presente espiritual. E a gente fala, se veio isso, é porque E a vocês gente, dão a gente tem que conta, dar lógico. conta. Claro, dão E conta. tem alguma previsão do curso básico, assim? Já tem alguma data? Esse final de semana agora a gente vai dar lá no Brejal, né? Dia 3 e 4 de fevereiro. A gente, é só acessar o nosso site que a gente sempre coloca lá As as datas. datas do nosso curso, né, Mar? Eu, olhando o Instagram de vocês, vi que vocês fazem muitas meditações quando tem lua cheia. Ai, muito Eu queria bacana. que vocês Vou falassem um explicar. pouquinho dessa meditação. Todo mês, a gente, no dia da lua cheia, no ápice da lua, a gente faz uma meditação e a gente faz os pedidos. Então, a gente ensina
que é numa folha amarela, com uma caneta vermelha. Você vai fazer os pedidos como se aquilo já tivesse acontecido. Isso é uma parte do curso de Cria Shakti, aquele de materialização que a gente passa para as pessoas. É incrível quando você tem os depoimentos das pessoas. Marisa, consegui vender minha casa. Marisa, consegui Então, no primeiro dia da lua cheia... Não, quando ela no tá mais cheia, no ápice da lua cheia. Eu sempre divulgo quando a gente vai fazer. A gente faz presencial, que a gente tem um espaço aqui na Barra, e a gente também faz pelo Instagram também. Então, quem quiser fazer em casa, pode fazer. E queima o papel depois, não? Depois a gente... Depois que acontece, queima. Se não acontecer, queima também. Se não acontecer, queima também e refaz. Mas olha, a lua cheia principal chama-se Vesak. É lua cheia de touro, que cai sempre ou final de abril ou início de maio. Tá? Essa é nascimento e morte de Buda. Hoje em dia se fala que os avatares todos se encontram naquele dia no Himalaia. Tem Jesus, Buda, Krishna. Então a gente vai conseguir fazer nessa. Tudo. Essa é muito legal. É a única que a gente faz no horário certinho da plenitude da lua cheia. Se cair 2 horas da manhã, a gente faz. Esse ano, por acaso, vai cair 20h48 da noite. Ah, perfeito. Estaremos lá. Ótimo. É presencial? Tem presencial e tem online. Então, as outras a gente faz assim. Quando cai sábado e domingo, a gente faz 11 horas da manhã. Quando cai dia de semana, a gente faz às 18 horas. Mas aí, então, vocês procuram um espaço para receber essas pessoas? Nós temos um espaço. No espaço de vocês, vocês faz aberto para poder... lá uma sala que a gente tem, né? Uma sala, a gente faz na sala mesmo. Não precisa olhar para a lua, não precisa nada disso. Não tem necessidade. Nós já fizemos até na praia. Isso que eu queria saber. Você pode estar no espaço fechado só com energia. Tinha uma época que a gente resolveu fazer na praia. Gente, mas assim, o que acontecia? Na hora que a gente estava fazendo a meditação, vinha aqueles carros limpando a praia, coitados, estavam no trabalho deles, mas eles entravam na meditação com o carro. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. É melhor um espaço fechado do que aqui. Fica mais garantido. Mas assim, na verdade, a gente tendo todo mundo junto, unido, quanto mais pessoas estiverem meditando, gente, mais potencializa a força que a gente vai ter. Imagina eu com fobia de inseto. Na praia, se aparece um inseto, você não ia conseguir. O carro ok, o inseto pra mim que eu ia acabar com a meditação. Fernanda, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente faz ela no Instagram. @Espaço Energia da Paz Planetária. É uma meditação que a gente faz, que é da oração de São Francisco de Assis, que é muito linda. Ele usa, a gente, toda quarta-feira... Amanhã vai ter? Amanhã vai ter. Uhul, tem tanto presencial, vai ser um prazer ter vocês lá. Vai ter, tem no espaço e tem pelo Instagram também. Aí toda quarta-feira a gente faz essa meditação, que é bem bacana. Ela une o chakra da coroa e o chakra cardíaco, como se você fosse pensar com o coração. É muito lindo. Pra gente Coisa manifestar, mais né? linda. A gente precisa juntar aqui. Ele chama de meditação dos corações gêmeos. E a Charlotte, que era a esposa dele, chamava meditação para a paz planetária. Maravilhoso. Gente, obrigado. Para receber vocês aqui. Pois mas foi tão rápido, mais uma vez. Muito rápido. Gente, nem sei quanto tempo que a gente ficou aqui. 1 hora. Sério? Queria agradecer a Rita Leila, que indicou a Marisa pra gente, e o Marco Antônio, poxa, muito obrigada. Muito maravilhosa. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Vocês são maravilhosos. Adorei vocês. Muito Faremos bom. o curso. Vamos sim, se Deus amanhã a consulta. Gente, não sei se ou a gente vai presencial amanhã ou a gente vai estar no Instagram, mas vamos fazer a meditação. É oração, né? É a meditação que a gente faz. Meditação da Paz Planetária. Maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada aí. Obrigada a todos vocês. Um beijo. Queria deixar um beijo pro Ângelo, que eu prometi hoje. E a gente se vê no próximo Sense Divas. É isso aí, gente. Até o próximo. Beijo. Obrigada.